Olá pessoal, Genilson Alves, host da Think Talk. Hoje vai ser um episódio muito interessante. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Diego Dias da Formfaz. Como vocês estão sempre acompanhando aí os cortes, os insights, hoje merece um episódio completo porque os assuntos são variados e múltiplos. Falaremos aí da esfera política nacional, sobre o quadro dos ministros que estão aí frenteando essa comunicação no que se refere ao setor financeiro, ao setor econômico. Falaremos também do recém-impossado presidente Donald Trump, suas medidas e suas implicações, no que isso vai refletir diretamente no mercado brasileiro. A gente está muito atento, então falaremos muito disso e entre outros assuntos. Diego Dias, seja muito bem-vindo. Vai ser hoje aquele bate-papo, como sempre, maravilhoso. Bom, agradecer a todos e a todas, especialmente a equipe de marketing ter feito um trabalho excepcional. Agradecer ao Janice em pessoa também, o Think Talks. É muito importante estar aqui falando dessa pauta, que hoje tem muito assunto, né? E extremamente importante, que são assuntos da atualidade. Então, vamos lá no que interessa e obrigado pelo convite. Sensacional. Diego, a gente vai começar falando aí sobre as eleições recentes americanas, que deu aí a Donald Trump a missão de ser o presidente daquela nação, e ele já chegou com algumas medidas. Na sua avaliação, o que ele tem feito que impactou diretamente não só o mercado brasileiro, mas o globo como um todo? Ótimo. Bom, o Trump falou que é uma ordem, uma geração de ouro. Então ele está com essa expectativa de medidas de promessa. Uma curiosidade, né? Ele assim que sumiu, assim que se empossou desse poder do maior economia do mundo, ele já adotou várias medidas, inclusive umas que ele já anunciou, que é a tarifação, o aumento da tarifação para a China. E do Brasil, ele ainda não se pronunciou, mas uma coisa ele deixou bem clara, que é, eles precisam mais do que a gente. Então, até o momento está em stand-by. E isso está todo mundo receoso, né? Não foi à toa que assim que o Trump assumiu, o dólar bateu na casa de 6 e vem se deixando um pouco mais tenso. Então, essas decisões impactam diretamente a gente. Agora, o que falta ainda esclarecer é quais são os próximos passos que terá impacto diretamente no nosso país. Até o momento, ele direcionou o aumento da tarifação para a China. Houve uma pequena atenção em relação à tarifação na Colômbia, mas até o momento está zerado. A redução, ou praticamente zerar a contribuição para a OMS. Outra é a cassação de imigrantes ilegais no país. Inclusive, já foram bastante imigrantes deportados, incluindo os nossos brasileiros que estão diante do país dos Estados Unidos. Então, são algumas medidas que ele adotou que o mundo está atento os seus próximos passos, mas que até o momento tem se valorizado muito o dólar. E valorizando o dólar, a gente tem a pressão inflacionária aqui no nosso país e o aumento dos produtos que depende baseado no dólar. Mas ao mesmo tempo também favorece pela exportação, porque a gente exporta muito petróleo. Então isso também favorece a Petrobras. Esses são alguns detalhes e nuances que a gente precisa ficar atento e sempre monitorar para saber os próximos passos das medidas do Trump. Sensacional. É importante, indo ali num detalhe, que um dos motivos que ele alegou no discurso que fez ao sair da OMS, ele fez a seguinte comparação: como que um país com 300 e poucos milhões está pagando meio bilhão para a OMS, visto que a China, com 1,4 bilhão de habitantes, está pagando ali 35 milhões. Então, na avaliação dele, ele viu esse disparate e eu queria que você comentasse. Você acha que ele volta? E se ele voltar, como é que vai ser? Olha, ele está adotando uma clássica negociação, um poder. Então, ele está usando, como é um país da maior economia do mundo, ele está usando esse poder de barganha para conseguir a melhor negociação, a melhor poder de barganha para o seu país. E entre elas é a OMS. Ele quer que contribua menos e consiga ter resultado da OMS. E diante disso, ele preferiu retirar os seus
próximos recursos financeiros e também ajuda humanitária, para que volte à mesa a negociação de como que vão fazer esse novo layout que ele está querendo que seja feito, justamente pela essa discrepância entre a China e os Estados Unidos. E se você pega o Brasil também, ele contribui 2%. Né? E para onde está indo esse recurso? Isso me lembra muito o discurso da última G20 que teve no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em relação a que os países grandes, os países desenvolvidos, precisam financiar os países em desenvolvimento. E esse embate está acontecendo mais intensamente agora com Trump. Por quê? Porque os países desenvolvidos, nem todos querem financiar os países em desenvolvimento. E aí fica nesse impasse. Agora a gente precisa saber como é que vai ser o posicionamento da OMS. Até agora ela tem ficado calada, não ter feito nada e ter recuado algumas ações, inclusive aqui no Roraima, em Roraima com a divisa com a Venezuela. Então ele já reduziu, o governo está tentando fazer um paliativo ali para conseguir manter esse recurso. Interessante. A gente indo ali ainda no mercado americano, o Donald Trump também promete tornar a economia, o setor produtivo, muito atrativo. Para isso, ele está estudando aí fazer incentivos fiscais, diminuir os impostos, para trazer essas plantas que estão produtivas, que estão aí distribuídas entre os países emergentes, principalmente os países asiáticos. A pergunta vai ter mão de obra, visto que a inflação da mão de obra, né, dos salários nos Estados Unidos é algo que preocupa os analistas. Como que você acha que o governo vai equalizar essa questão, aumentando a demanda para esse setor produtivo, visto com a inflação dos altos salários do mercado americano? Olha, é uma pergunta excelente, porque como essa saída de imigrantes ilegais, e daqui a pouquinho também ele provavelmente vai estar caçando outro tipo de imigrantes, reduz um pouquinho a mão de obra, né? Então faz com que há uma dificuldade do governo ali americano encontrar. Mas ele acredita, como é a medida protecionista, ele acredita na sua potência de como país, onde que ele irá conseguir transformar ausência de pessoas capacitadas de emprego para capacitá-las, com cursos profissionalizantes, com feiras de emprego. Então ele acredita que o próprio Estados Unidos ele é autossuficiente para manter. A grande dúvida é, será que é o suficiente? Sei, igualzinho, ele está apostando que a China não tem capacidade nem tecnológica e nem intelectual de desenvolver a tecnologia que os Estados Unidos têm hoje. Será que realmente ele está ciente disso? Vai acontecer isso mesmo? É uma incógnita que a gente vai ver nos próximos capítulos. Muito bacana. E indo ali no setor tecnológico, agora recente, houve aí uma disputa um tanto quanto discrepante pela expressividade das empresas envolvidas. O derretimento que a NVIDIA, uma empresa norte-americana, saudou. Enfim, isso equivale a algo em torno de 7 Petrobras em poucas horas, não é pouca coisa. E do outro lado, no mercado ali asiático, uma empresa pequena chinesa, a DeepSeek, apresentou para o mundo e isso foi uma explosão de download. Conta um pouquinho sobre essa dinâmica e por que que o investidor que estava ali, o acionista da NVIDIA, resolveu sair rapidamente e em massa. Olha, é um acontecimento muito recente, porque a gente surgiu. Ela surgiu em julho de 2024 e agora ela estourou, né? Porque ela conseguiu ultrapassar o número de downloads na Apple Store acima da OpenAI, que administra o ChatGPT. Então isso fez com que abalasse o mercado financeiro e o mundo pela sua revelação, que ele gastou 95 a menos do seu orçamento para desenvolver essa IA. Ou seja, gastou em torno ali de 6 milhões para conseguir desempenhar uma IA que é um patamar que o próprio presidente da OpenAI disse que, pelos seus recursos limitados, ficou muito bom mesmo, e por ser uma versão gratuita. Então, assim,
isso abalou muito o mercado. Então, perdeu cerca de US$ 1 trilhão. Então, isso é muito ruim. Por quê? Todas as Big Techs se sentem ameaçadas pela DeepSeek. Então, você pega o grupo Meta, você pega a Microsoft, todas elas se sentem ameaçadas e todo mundo está preocupado. Porque até então, Donald Trump estava dizendo que não iria conseguir. Inclusive, a NVIDIA foi proibida de vender e comercializar alguns tipos de chips na China. Isso dificultando o desenvolvimento da DeepSeek. E a DeepSeek conseguiu muito bem, em pouco tempo, com pouco recurso, chegar num nível que todo mundo está admirado. E os investidores estão preocupados. Será que realmente vai acontecer isso ou não? Então, será um desafio. A gente fica parecendo aquele momento da Guerra Fria, né? Onde que um lança uma tecnologia mais avançada, o outro lança daqui e fica nessa disputa. Mas assim, os investidores estão muito preocupados e todo mundo também. A DeepSeek, inclusive, eu testei particularmente, achei muito legal, layout parecido com o OpenAI e bem eficaz. Sensacional. Diego, para a gente errar as pautas realmente promete, mas para a gente ficar é impressionante o quanto o mercado americano, quanto esse governo que acabou de iniciar está dominando as pautas de noticiário no mundo todo. Mas ainda ali, para a gente fechar um pouco de geopolítica, a gente viu três grandes movimentações que deixou aí o mundo em estado de alerta, que foi aí a reintitulação do Golfo do México. Os Estados Unidos querem mudar essa nomenclatura para o Golfo das Américas. Nós temos também ali um embaraço diplomático onde o governo americano queria anexar o país, o Canadá, como um dos seus estados. Queria não, quero. Então nós temos também ele querendo ali também tomar a propriedade da Groenlândia e, por fim, são quatro então, a querer retomar para si o canal do Panamá, visto que ele alega que está sendo muito injustiçado com as altas tarifas para utilizar a passagem. E quando a gente pega o contexto histórico, realmente os Estados Unidos ajudou a fazer aquilo e hoje ele encontra nesse cenário uma adversidade. Para a gente fechar com a pauta americana e voltar para o Brasil, eu queria que você comentasse esse festival aí de episódios, nada muito tranquilo do ponto de vista diplomático. Isso. Assim, o mundo inteiro está bem atento e com muita atenção em relação à diplomacia americana com o resto do mundo, principalmente do Panamá, do Canadá. Ele quer anexar também o Canadá, a Groenlândia, a Dinamarca ali também está com essa atenção. Agora a questão é, será que não seja uma manobra que o Trump está fazendo para conseguir tarifar ou ter algum poder de barganha sobre esses países? Porque isso é um ato de guerra entre os países. Até os outros países já estão reforçando a sua base militar. E aí há uma grande outra preocupação também, que é igual da Rússia com a Ucrânia. A gente está retrocedendo, porque em vez dos países desenvolver novas tecnologias e conseguir alocar esses recursos para desenvolver a economia, estão preocupados em desenvolver a área militar. Então, isso preocupa muito do ponto de vista econômico, porque ao invés de a gente falar, não, vamos preservar e aumentar o bem-estar da população, vamos melhorar com inovação tecnológica, e assim que o mundo tem decorrido, e agora volta a preocupar a parte militar. E assim como a OTAN. A OTAN vem fazendo vários preparativos e ainda tem essa atenção, será que o Trump vai manter essa aliança militar com a OTAN? Então, assim, a gente precisa saber o que ele vai aprontar, que vai ser os próximos passos em relação a isso, porque é uma coisa que deixa todo mundo atento. Ele vai tomar o espaço do Panamá? O governo já anunciou que não, que lá é soberano, que não tem nenhuma aliança, que nunca prejudicou ou diminuiu algum outro país. Só que o Trump não deu ainda notícias detalhadas de como vai ser. Assim como ele disse que nos seus primeiros 100 dias vai acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Vamos ver aqui o que ele vai aprontar agora. Sensacional. Diego, seguindo nessa linha aí, agora falando um pouco, né, da movimentação do governo federal,
e a gente vai trazer essas pautas porque isso tem um reflexo direto na população, tem um reflexo direto no nosso setor de energia e, sobretudo, qual de fato está sendo aí as grandes movimentações proporcionadas, visto que o governo atual já chegou ali nos 50% do seu mandato, os indicadores parecem ser desfavoráveis à sua popularidade, e agora também saiu uma pesquisa de avaliação, então eu queria que você fizesse aí um balanço dessa movimentação, a mudança de comando do presidente do Banco Central, que ele tanto criticou, falando que eles estavam ali segurando uma taxa de juro desconexa com a realidade que eles queriam, mas, no entanto, agora parece que com a indicação do presidente, a taxa de juro continua subindo. Eu sei que são muitos elementos, mas vamos começar a falar do cenário econômico e político nacional. Perfeito. Olha, assim, alguns especialistas, incluindo eu, estão comparando o governo Lula com o Biden, porque não está conseguindo superar ou manter a economia aquecida, com grandes expectativas de crescimento. Vamos analisar os números. Hoje a gente está com um PIB que esse ano deve fechar ali mais de 3%. Você tem a inflação que já extrapolou a meta, né? Já foi anunciado pelo próprio Bacen, já deu explicação no Congresso. Você tem uma taxa de desemprego baixa, historicamente, dos últimos anos, dos últimos 5. E você tem também empregabilidade em alta. Só que, ao mesmo tempo, você tem um aumento dos gastos públicos, que é os gastos primários. Você também tem aumentos de benefícios sociais, como BPC, seguro-desemprego, e a falta de credibilidade no mercado com o governo. São vários elementos que dizem o seguinte: o governo quer manter o voo de galinha que a gente vem fazendo, ou seja, cresce um pouquinho, cresce os 3%, depois cai. Por quê? Não se sustenta. Ele está utilizando as suas políticas monetárias e fiscais para se manter um crescimento que é insustentável. Ele acabou de anunciar uma medida para facilitar o crédito privado consignado, através de pessoas que são seletistas. Então, isso ele manda um recado para o mercado o seguinte: olha, a gente vai crescer mais um pouco, a gente não vai desacelerar e a gente vai gastar mais um pouco, dando um poder de consumo para a população. E isso vai pressionar mais ainda a inflação. Não é à toa que o Banco Central, nas suas últimas reuniões, inclusive na reunião no dia 29 de janeiro de 2025, ele já anunciou mais um aumento de 1 ponto percentual, porque isso vai pressionar a inflação. O último boletim Fox, por exemplo, ele já anunciou que esse ano a expectativa é que a inflação feche 5,5% ao ano, que é o PCA. Então isso já fica fora da meta. Então precisa um pouquinho mais severo. Agora, o governo vem mudando o seu discurso e recuando em algumas coisas. Entre elas, o seu discurso que, olha, como é que fica um aumento desse no nosso país, de uma taxa de juros enorme, uma das maiores do mundo? Não pode, não é possível. E a gente precisa crescer o nosso país. Com a mudança da presidência, saiu o Campos, entrou o Gabriel, ele já mudou o discurso. Agora o problema não é mais o Bacen, resolveu. Só que ainda assim, ele ainda não fez seu dever de casa, que é arrumar as contas públicas. E os gastos vêm aumentando. Na sua última entrevista, o Haddad disse que o déficit vai fechar em 0,1%, sem considerar o RS, né, a enchente de Rio Grande do Sul. Então, isso que acontece? A gente analisa os números, não está batendo. Vamos aguardar se vai bater essa informação com o que ele está dizendo. Só que a dívida do PIB fica muito alta, fica acima de 50%. E aí você pega o México, por exemplo, o México acabou de anunciar que seu PIB teve um déficit de 0,4%, que é um país em desenvolvimento assim como o nosso. Ele já está fazendo seu dever de casa. Só que o pessoal que hoje está na administração, governo, pretende manter o crescimento de uma forma de política fiscal. Isso preocupa muita gente, porque uma hora a conta chega, né? Porque a gente vai precisar de pagar essa conta. Aí aumenta o imposto dali, aumenta daqui e vai fluindo. Não é à toa que tem a nossa próxima reforma tributária, que vai entrar em vigência.
Legal. Indo ali para a gente que acompanha o quesito de avaliação que o governo está tendo frente ao desempenho que vem executando. Pela primeira vez, a gente vê nos gráficos pela a instituição que fez a pesquisa Quest uma interseção, aonde que o nível que desaprova ele está ligeiramente superior aos que aprovam. E o governo entrou nesse campo. Queria que você pudesse comentar um pouco quais foram os elementos e fatores que fez com que agora ele tivesse essa desaprovação. Olha, são vários fatores. Primeiro é a promessa do Lula falar da picanha da cerveja, todo mundo tá aguardando essa baixa desse preço que não chega. Outro fator, a taxação do Pix, que prejudicou muito. E toda a ala do governo, né, eles falam o seguinte, que há uma ineficiência na comunicação com a população. Por isso que há essa divergência. E então, isso tudo criou um certo ambiente no nosso país que as pessoas não estão acreditando mais nessa promessa, não estão sentindo, a inflação só vai aumentando. A dona de casa que vai comprar ali uma carne só vê o preço aumentando. Estava até comentando com o cliente. O óleo. O óleo, um ano atrás estava R$ 5, hoje está R$ 8 no supermercado. Então, assim, houve um crescente aumento. Recentemente, o governo adotou que haverá um abaixo nos preços dos alimentos e falou que ia flexibilizar o prazo de validade. Depois ele recuou. Então, assim, há uma certa ruído de comunicação com a população e isso afeta, logicamente, a sua popularidade. E aí, o que o Janilson disse. Na última pesquisa da Quest, informou perfeitamente que o nível de rejeição chegou no momento que já superou o nível de aprovação. Inclusive, ele foi questionado, né? Olha, você é candidato à reeleição? Ele, olha, tá muito cedo para falar, a gente tem que pensar na sucessão. Então, assim, na leitura, percebe-se que ele nem está tão confiante na sua possível reeleição, mas que está pensando num sucessor. E isso a gente precisa também ficar atento de como é que vai ser os próximos movimentos. Mas são esses elementos que vêm prejudicando a popularidade do governo atual e a sua credibilidade, que até o momento não fez seu dever de casa. Perfeitamente. A gente vai falar ali um pouco. Recentemente também mudou o comando da assessoria de comunicação do governo. Inclusive, há uma grande ala que fala que essa radiografia desse acontecimento, que se conflui nos indicadores de desaprovação, alguns elementos lá do governo entende que faltou uma boa comunicação. Na sua avaliação, isso tem alguma sustentação ou é uma retórica que não se conflui na realidade? Olha, você fez uma pergunta excepcional, porque assim, o que acontece? O governo, quando ele é questionado o tempo todo, o Haddad, o governo fala que há um erro de comunicação. Quando você faz a leitura mais ampla, opa, vamos diminuir o zoom aqui, vamos ver o histórico, vamos entender qual que é a ala política, qual que é o momento ideológico, a gente vê que há sim um erro de comunicação, mas mais do que isso. Há uma intenção que ele deixou bem clara desde o início, assim, nos seus primeiros mandatos, que o tipo de política que ele acredita não é não é austeridade fiscal. Eles não acreditam nisso. Então, qual que é a ideia do governo? É reduzir o mínimo possível de custo para manter o possível do 0 a 0, mas não ter austeridade. Isso ele deixou bem claro até esse momento desse governo. Então, esse discurso de que há um erro de comunicação, de fato, sim. Mas mais do que isso, há um problema ideológico de que eles não acreditam nisso. E o outro, eles não estão preocupados a longo prazo, eles estão preocupados a curto prazo. Então, ele quer se beneficiar dali da política fiscal, gastar bastante e depois, como se diz Keynes, né? A longo prazo não nos pertence, estaremos todos mortos. Então, são ideologias que, na minha avaliação, a gente tem que pensar a curto prazo para resolver o problema. Tem que resolver. Mas mais que isso, a gente precisa também pensar a longo prazo. Como é o caso do petróleo. A gente teve choque de petróleo de 73, 78, teve recentemente na pandemia com um aumento excessivo. O que nós estamos trabalhando a longo prazo para resolver isso?
É falta de investimento de refinaria? No governo Lula, você pegar, houve um aumento significativo de refinaria. Mas o problema não é isso. É a centralidade na estatal que não consegue suprir essa demanda. O próprio FMI disse, o Brasil é um cabide de emprego. Como as estatais não conseguem ter sua eficiência no seu potencial. E não só isso, você pega outros fatores da economia. Vamos pegar a parte de industrialização. Por que a gente não investe mais em tecnologia para desenvolver chips, disputar entre a China e os Estados Unidos para a gente conseguir aprimorar nas exportações? Cadê o investimento? Tá indo? Tá. Mas cadê a eficiência desse investimento? E a educação? Cadê o investimento na educação? A gente está cansado de ouvir que a nossa educação é uma das piores do mundo. Cadê a melhora? Aumentar, ampliar o ensino superior, só ampliar é o suficiente? A gente precisa manter a qualidade também. Para onde que está indo essas mãos de obra? Hoje, o salário médio no trabalhador é muito pouco, o ganho do salário médio do trabalhador. Cadê os investimentos na produtividade? Nossa produtividade é uma das piores do mundo. E a carga tributária nem se fala. Então, são problemas crônicos que há muito tempo vêm se arrastando e que o governo, a gente não vê uma sinalização que quer realmente, de fato, resolver isso. Opa, vamos dar um basta nisso? Vamos resolver, vamos dar poder de compra de fato para o povo para poder comprar? Vamos melhorar o ambiente empreendedor para que empresas multinacionais venham e tragam mais investimento, que tragam mais emprego qualificado para a nossa população? A gente não vê isso. A gente vê ampliação do nível social, que é legal, é preciso, e aumento dos gastos. Mas cadê a eficiência? Certo. Muito bacana essa explanação. Ficando ali no setor também econômico, a gente tem observado a relação dívida-PIB aumentando cada vez mais. Há um certo desespero, a gente assim observa, principalmente pelo o chefe da economia ali, o Haddad, aonde a gente pode, né, buscar receita. Nesse caso, eu queria que você explicasse um pouquinho da teoria da curva de Laffer, porque por incrível que pareça, o estudo assim tem demonstrado que se o governo, qualquer país do mundo, se ele diminuir, diminuir a carga tributária, há uma grande chance dele arrecadar mais. Então, qual que é esse ponto de equilíbrio? Eu queria também que você comentasse sobre o perfil do investidor, tanto nacional quanto internacional, que está até fugindo do título da dívida pública. Há um receio de uma moratória, de não conseguir pagar. São elementos aí importantes para a gente poder debater agora e a palavra está contigo. Perfeito. Foi muito bom você ter pontuado sobre a dívida pública. Veja bem, é questionado o Haddad sobre, olha, o governo está sem credibilidade com o mercado, não está conseguindo, o pessoal quer ouvir do governo que há, de fato, uma redução, não um contingenciamento das suas dívidas, e o Haddad responde da seguinte forma, olha, Faria Lima está com seus objetivos, a gente tem outros, a gente não quer fazer gastos sociais, sacrificando gastos sociais para conseguir uma autoridade, conseguir o que a Faria Lima quer. Então, ou seja, o governo ele ainda não conseguiu, né, ou pelo menos não tem, até mesmo que está no governo, né, descredibilizar fica um pouco sem graça, mas a gente tem um tesouro direto batendo 15%, 16% pagando. E não está tendo arrecadação, o pessoal não está comprando para financiar o país. O próprio Tesouro Direto anunciou que o nível nos leilões tem diminuído muito. Por mais que seja o maior juros do mundo, o país está pagando muito caro para os juros, não tem ninguém comprando essa dívida, ou muito pouco. Será que é isso? Não é um alerta para o governo? Opa, a gente não está tendo credibilidade. Então são coisas que a gente precisa pensar. Até que hora vai sustentar esse financiamento desse governo? E aí a gente pega a ligação com a parte tributária. Ora, a gente tem a curva de Life, né? O que a curva de Life diz? Que quando você tem uma carga tributária, pelo menos justa ou menor, você tem uma aderência maior da população. E assim é o inverso. Então, se você tem uma carga tributária maior do mundo,
igualzinho a nova reforma vai vir com uma alíquota média de 28%, vai ser a pior dentro da OECD, você tem uma tendência do que as pessoas vão deixar de pagar imposto. É melhor e mais vantajoso dentro do custo de oportunidade deixar de pagar do que pagar esses impostos. E aí, o governo vai fazer o quê? Ele vai continuar adotando a medida de que, opa, vamos taxar os ricos, vamos taxar os fundos exclusivos. Será que isso vai ser o suficiente? Até quando a gente vai fazer medidas paliativas? É uma paliativa que vira permanente. E aí a gente fica naquela fala, ó, o Brasil é um país de futuro. Mas é um futuro que nunca chega. Muito bacana, Diego. A gente vai falar do mercado de trabalho e há uma nebulosidade aí nesses indicadores, porque a gente, assim fala o CAGED, nós estamos em pleno emprego. Só que o poder de compra não está lá essas coisas. Parece que a população está consumindo menos. Como que explicar esse fenômeno aí do ponto de vista de uma análise econômica? Excelente pergunta, Geneus. Bom, a gente precisa analisar melhor os dados, né? Lembrando que sempre é importante ter o otimismo na economia brasileira e analisar o minimamente possível ali. Então, o que que a gente pega? A gente tem um pleno emprego legal, o nível de desemprego está muito bom, está excelente, e você tem um aumento do salário médio do trabalhador. Então, o que que esse salário médio do trabalhador faz? Quando você tem um aumento e o nível de desemprego está baixo, você tem uma pressão inflacionária, porque fica mais caro para a empresa adquirir ou substituir o seu trabalhador, pagando mais. Logo, pagando mais, aumenta os preços dos produtos e serviços. Então, isso faz com que aumente ainda mais a pressão inflacionária. E por isso que a gente vê um pleno emprego, mais a inflação correndo grande parte do seu poder de compra. Por isso que muitas vezes o dinheiro está aumentando, igualzinho o salário mínimo desse ano foi para 1.518, mas você ainda não percebe isso no supermercado. Você vai comprar os seus itens, continua reduzindo o seu carrinho com seus itens básicos de alimentação. Não é à toa que o governo vem adotando medidas para reduzir esses preços dos alimentos. Então, são medidas que a gente precisa ficar atento. É importante ter um emprego, mas mais que isso, dá o poder de compra também para o trabalhador. Não adianta nada você pegar um número isolado, pegar o nível de emprego, ó, tá ótimo o número de emprego que a gente está criando, mas e o salário médio? Vamos pegar a produtividade do nosso Brasil? Olha a China. A China, durante a pandemia, em 10 dias construiu um hospital. A gente trabalha para ganhar menos, 3 vezes menos, pode chegar até a 4 do que o americano. Aonde que a gente pode aprimorar? Hoje você pegar as pessoas que têm ensino superior, são mais graduadas ainda, estão aprendendo a adaptar a tecnologia. Opa, a gente precisa fazer com que esses trabalhadores estejam mais profissionalizados, tenham mais conhecimento tecnológico e assim conseguir aumentar essa produtividade para que consiga ter, de fato, um salário significante, pelo menos justo. Então, você tem uma discrepância no país onde que o trabalhador médio ganha em torno de 1.800, mas o salário médio, que deveria ser, para ser justo, para viver o básico, é 4.000, 5.000 reais no país. Então, há uma discrepância que chama a atenção, que é um problema crônico, que vem se arrastando há muito tempo. Passa de governo para governo. Interessante, Diego. A gente vai falar, para encerrar aqui como última pauta desse importante bate-papo, o tamanho que é o Estado brasileiro, o tamanho que é a máquina administrativa. A gente tem 513 deputados, 81 senadores, diversos ministérios, diversas secretarias. E eu queria que você fizesse uma análise para nós sobre a percepção econômica e por que que a reforma política ela é tão importante, sobretudo uma reforma administrativa. Você acredita e qual que é a avaliação? A gente deve seguir nessa direção ou do jeito que tá bacana? Ótimo. É uma pergunta muito polêmica, né? Mas assim, olha, acreditar no país, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que ser otimista, né? De que vai fazer, vai ter alguém ou uma grande reviravolta de que acontecerá essa reforma administrativa precisa. Só que a gente também precisa ser realista, que de fato isso não vai acontecer nesse momento, ou pelo menos não está dentro dos horizontes nos próximos anos. Por quê? Você tem uma grande jogada política, né? Você pega o Flávio
acabou de assumir como ministro do STF, ele quer mais transparência para onde que vai essas emendas. Aí você tem essa complicação, que você tem transparência legal, mas qual que é um passo na direção certa, mas é um passo muito pequeno. Opa, peraí, mas vamos regular essas emendas? Um outro problema, o sigilo bancário da área administrativa. O Lula criticou muito o Bolsonaro, que vem aumentando os seus gastos, ou pelo menos tinha aumentado os seus gastos administrativos, que o sigilo de 100 anos, é o famoso orçamento secreto. E ele fez a mesma coisa. Opa, a gente tem um problema. Como que a gente vai trabalhar para diminuir esses gastos públicos? Olha as regalias que a gente tem para um deputado, para um senador. Por que a gente não vai pensar nisso? Olha o aumento dos servidores públicos. Então, há um grande pontos que precisa ser ajustado dentro da máquina administrativa do nosso país, que a gente não vê ainda um político nessa direção. Alguns outros tentam, às vezes pede desoneração no recurso que recebe, mas ainda assim há grandes passos a ser dados na direção, grandes cortes. A gente acabou de bater recorde nos últimos 10 anos. No mandato do Lula, a gente bateu recorde de gastos das estatais e nada de retorno. Você pega o Correios. Quantos e quantos milhões que está indo para o Correios? Aí o governo diz, não, mas a gente tem uma região Nordeste que precisa do Correios. Ótimo, fica lá então, Correios no Nordeste. E o resto do Brasil? Cadê esse investimento? Para onde que está indo? E aí toda hora tem greve dos servidores. Olha quantos milhões que foi. Está sendo eficiente? É igual assim telefonia, né? Quem está satisfeito com o Correios? Quem está satisfeito com a sua telefonia? São pouquíssimas pessoas. Então, vale a pena manter uma estatal desse tamanho, dessa dimensão, pegando todo, ou pelo menos grande parte do recurso público, para manter uma coisa que não está sendo eficiente. É igual a Petrobras. A gente está tendo uma desfasagem do combustível. Lá fora já reduziu o preço. Cadê essa redução na bomba? A gente não vê isso. Então, são vários itens, vários elementos que é preciso fazer uma grande reforma para a gente ver realmente, de fato, uma direção certa para essa máquina pública ser um pouco mais enxuta e um pouco mais precisa. A maioria dos municípios estão todos endividados, os estados estão todos endividados. 50% maior das folhas de pagamento está sendo gasto com aposentadoria, com pessoas que já estão aposentadas. Até onde isso vai parar? Com BPC. super salários. Você tem o BPC. São vários elementos crônicos que a gente não vê nenhuma fala na direção aonde que a gente vai conter esse recurso, que a gente vai melhorar, vamos aprimorar. No governo Bolsonaro, até o Paulo Guedes tentou encaminhar para o Congresso algumas pautas importantes, mas que foram barradas, foram engavetadas, que não teve evolução. Então é bem complexo essa parte. Interessante. Só um complemento, né? Desses 513 deputados federal, cada deputado tem direito a ter até 26 assessores, com salários próximos de 16 mil cada um. Então, isso é realmente um impacto, principalmente no país que a gente vive. Sobre a reforma partidária e política, a gente tem 29 legendas registradas no TSE. É 513 deputados, mas tem uma notícia quentinha. Eles precisam ampliar essa quantidade de deputados porque a quantidade de população aumentou. Ou seja, mais gasto, né? Aí você pega o fundo, vamos pegar o fundão partidário e o fundão da eleição. São 4 bilhões de reais que cheiraram, fizeram o sacrifício e conseguiram tirar leite da pedra e arrumaram de alguma forma. Por que esse dinheiro não vai direcionado para a educação que a gente precisa? Cadê esse recurso? E as obras, só em Cuiabá, são 4 bilhões de obras paradas, que na época da Copa do Mundo era para estar pronta e até agora não está pronto. Cadê esse recurso? Cadê a fiscalização? Isso vem de encontro aí com o custo da máquina administrativa. O assunto é longo, é polêmico, mas a gente vai trazendo aqui porque a gente precisa despertar, na imensa maioria, esse desejo de mudança. Né? Dos 29 partidos que estão ali
homologados pelo TSE, se você acha que é muito, não. Muito está os partidos, o número de partidos, que são 79 em fase de homologação. Evidentemente que a nossa Constituição e os pré-requisitos do TSE têm as suas barreiras ali de entrada, precisa cumprir uma série, mas mesmo assim isso mostra que me parece ser um bom negócio criar um partido, visto o volume que tem ainda para entrar. Quando você pega uma economia maturada como a norte-americana, lá são 2 partidos e está funcionando muito bem, obrigado. E aqui, será se não seria o momento da gente rediscutir esse ponto de reforma partidária e política, restringir, porque, ao que se parece, essa direção não está atendendo o jogo democrático como deveria. Bom, queria te agradecer a oportunidade de você estar aqui, dividindo seus esclarecimentos, Diego. O Diego, que é ele da For Finance, uma empresa que presta para você as melhores consultorias nessa área econômica, finança pessoal. Eu queria que você deixasse aí um recado para a nossa audiência, um recado para o dono de posto e te agradecer. Você pode falar ali naquela câmera, uma voz aí, falando da sua empresa, sobre o que se representa aí. Muito obrigado. Bom, primeiramente agradecer novamente o convite, estar participando desse podcast. São muitos assuntos econômicos, assuntos políticos que afetam o dia a dia da nossa população e para todos, incluindo principalmente para a classe empresarial. Bom, o próprio Dionísio disse, né, sou economista e CEO da For Finance, uma empresa de consultoria que pensa no seu negócio, uma empresa que pensa estrategicamente uma gestão financeira eficiente e de olho também no que acontece no Brasil e no mundo que impacta diretamente os nossos negócios. Então, o dólar, a gente tem acompanhado diretamente para saber qual o momento, se faz uma opção ou não. Então, são esses detalhes que fazem ser uma consultoria um pouco personalizada e diferenciada para cada tipo de segmento. A gente está aqui para pensar melhor estrategicamente. Então, a gente gosta de usar muito um lema, né, o nosso slogan, né? Transformar desafios empresariais em um negócio de sucesso. Então, é esse o tipo de consultoria que a gente fornece. Sensacional. E esse foi mais um episódio do Tech Talk Podcast. Nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço. Valeu! Com o Binks, você descobre todas as informações e soluções da sua empresa para aprimorar a administração estratégica dos negócios nos mínimos detalhes. Binks, Business Intelligence. É mais que intelligence.